Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus, dentro do nosso propósito Está Escrito. Hoje, dia 29 de janeiro de 2025, nós estamos dando prosseguimento à leitura da Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 6 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Hoje vai ser rápido, hein, gente? Prometo, hein? A leitura é 6 versículos só. E você já pegou a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, vamos lá. Jesus em Nazaré e a incredulidade dos habitantes. Muito forte, hein? Em outras versões diz assim: Jesus é rejeitado entre os seus. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos lá? Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Meu Deus, está vendo como é forte isso? Gente. Versículo 4. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Somente até aqui. Gente, muito forte, né? Olha, até eu fiquei espantada. Eu já conheci essa passagem. A gente tem o costume de ler a Bíblia, né? Rapidamente, muitas vezes, a gente lê. Mas meditar é diferente. Meditar é você parar e você pensar naquela situação, naquela cena. É você imaginar, usar a sua imaginação para você se transportar naquela época, dentro daquela situação, imaginar como se você estivesse lá participando de tudo que estava acontecendo e tentando compreender. Isso é meditar. Vamos lá, então? Diz que Jesus partindo dali, né? Você lembra que no capítulo passado, o Senhor Jesus estava na beira do mar da Galileia e ali ele foi abordado pelo principal da sinagoga chamado Jairo, o qual sua filha estava muito doente, a menina morreu e o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Também no caminho, uma mulher que estava sofrendo há 12 anos com o fluxo de sangue, pela fé ela colocou assim dentro dela, que se ela apenas tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E assim aconteceu. Então o Senhor Jesus estava à beira do mar da Galileia, né? E nesse momento seguinte, o nosso texto diz assim: e partindo dali, ou seja, o Senhor Jesus, ele ficava em um lugar, ensinava, curava, libertava, e depois ele partia e ia para outro lugar, fazer a obra de Deus em outro lugar, pregar o evangelho em outro lugar. E para onde o Senhor Jesus decidiu ir dessa vez? Bom, aqui nessa passagem diz que ele voltou, né, para a sua cidade natal, ali onde
todos o viram crescer, né? Desde criança, sabiam que seu pai José era carpinteiro. Com certeza o Senhor Jesus também aprendeu o ofício com seu pai de carpinteiro. Cresceu naquela comunidade, todos viram Jesus criança, viram Jesus brincando na rua, talvez viram Jesus, né, fazendo arte junto com seus amigos. Viram Jesus brincando, viram Jesus adolescente. E agora vem aí o Senhor Jesus com 30 anos de idade, um homem formado, maduro, de volta na sua cidade natal, e ele entra na sinagoga, ou seja, na igreja, né, no templo, no dia de sábado, e começou a ensinar. Ora, todos se maravilharam da palavra que o Senhor Jesus estava pregando. Todos se admiravam, porém, dentro deles, lá no fundinho do coração, eles ficavam arrazoando. Ué, mas espera aí, esse aí não é aquele Jesus que a gente conhece, filho do carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago, irmão, deixa eu ver o nome dos irmãos do Senhor Jesus, irmão de José, de Judas, de Simão. E as suas irmãs também não estão aqui conosco? E aí eles se escandalizaram. Ou seja, ao invés de eles aceitarem a palavra que o Senhor Jesus estava pregando da parte de Deus, anunciando o reino de Deus, e também aproveitarem, né, para aprender com ele. O Senhor Jesus estava ali para curar os enfermos, para libertar os cativos. E eles perderam essa oportunidade. O que aconteceu foi que escandalizavam-se nele. Olha que forte, que coisa triste, né? Então o Senhor Jesus lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Vamos parar aqui e analisar. Se você entende que isso aconteceu com o Senhor Jesus e você acha que isso não acontece hoje em dia ainda, com certeza acontece. Por que será que quando a gente prega o evangelho para uma pessoa diferente, assim, uma pessoa estranha que não nos conhece, a pessoa valoriza tanto aquela palavra, né, que a gente prega, aquele conselho que a gente dá? Mas você já reparou que dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus parentes, parece que você é a pessoa mais desconsiderada da face da terra? Você já parou para perceber isso? Por que será que vou falar os nossos, tá? Porque isso acontece comigo também. E olha como acontece, hein? No meio dos nossos parentes, nós somos aquela pessoa que todos conhecem, né? Desde a infância, né? Ah, é minha irmã, ah, é minha tia, ah, minha filha. Ou seja, é minha prima. Os parentes, a nossa família, que são as pessoas que mais a gente ama e que mais a gente gostaria de ajudar, na maioria das vezes são as pessoas que a gente menos consegue ajudar. Mas a culpa é nossa? Não. A culpa é sua? Também não. Veja o que o Senhor Jesus falou aqui no último versículo. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, ele curou poucas pessoas. Eu me atrevo a dizer que talvez essas poucas pessoas eram pessoas que não conheceram ele antes, que não sabiam de nada da vida passada dele, né? Talvez fossem até estrangeiros, pessoas que moravam na cidade ali há pouco tempo.
Estas pessoas deram valor ao Senhor Jesus, mas o povo da cidade não. E ele disse assim: estava admirado da incredulidade deles. Ou seja, não tem problema nenhum com você, não tem problema nenhum comigo. E a gente tem que encarar o seguinte: as pessoas, elas têm a liberdade delas, o direito delas, né, de fazer julgamentos, né, ou até muitas das vezes olhar para nós com preconceito. Isso se chama incredulidade. A pessoa não crê, né, que aquela pessoa da família, aquele parente próximo, ele possa fazer algo de bom por ela ou trazer um bom conselho, pregar a palavra de Deus. Olha, é muito difícil, viu? Eu vou falar por experiência própria, sabe? Tem pessoas que você precisa orar por elas, entregar elas na mão de Deus e fazer o que for possível por elas bem longe, bem distante. Por quê? Porque a incredulidade não como é que eu posso dizer, um obstáculo que foi colocado por você, foi colocado pela pessoa, foi colocado pelo outro. E quando uma pessoa não quer, né, crer, não adianta você insistir. Agora pensa comigo, se até o próprio Senhor Jesus passou por isso, ele que era Jesus, o Filho de Deus, ele passou por isso na sua terra natal, em meio da sua parentela. Pensa comigo, não somos nós que vamos fazer melhor do que o Senhor Jesus fez. Então, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos entes queridos, vamos orar por todos os nossos parentes, amigos, conhecidos, mas vamos entender que, na maioria das vezes, para eles, perante eles, aos olhos deles, nós não vamos ter valor nenhum, certo? Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia Sagrada. E veja o que o Senhor Jesus falou, né? Nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Tem outras versões que dizem assim: nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. E você já ouviu, tem um ditado popular no mundo que diz assim: nem Jesus agradou a todos. Então, vamos ficar com essa palavra na meditação de hoje, né? Ontem nós vimos, não, foi anteontem, 2 dias atrás, nós vimos uma passagem que o Senhor Jesus ele foi expulso de uma cidade. Então, gente, vamos entender. Se você quer seguir o Senhor Jesus, você tem que andar como o Senhor Jesus andou. Você muitas vezes vai ser rejeitado como o Senhor Jesus foi rejeitado. Muitas vezes você vai ser desprezado da mesma forma que o Senhor Jesus foi desprezado. E muitas vezes você vai ser desvalorizado da mesma forma que o Senhor Jesus ele foi desvalorizado. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Também temos uma promessa que está escrito que grande é o nosso galardão no céu quando isso acontece, porque a palavra de Deus diz que com muitos santos e profetas e homens de Deus e mulheres de Deus antes de nós, isso também aconteceu. Mas na meditação de hoje, nós entendemos que isso aconteceu com o Senhor Jesus. Então, fique tranquilo, fique na fé, mantenha o foco, não se entristeça, ore pelos seus parentes, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, mas não esqueça de guardar a sua fé, tá? Porque a primeira pessoa que a gente precisa valorizar e guardar a nossa salvação somos nós mesmos, certo? Amanhã estaremos aqui para mais uma meditação. Hoje, dia 29 de janeiro, nós lemos
Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Amanhã estaremos aqui de novo com mais uma leitura, mais uma meditação. Vejo você amanhã.